Não negocie o inegociável. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para o nosso devocional em Gênesis capítulo 25, versículo de número 34. Leia comigo o que a Bíblia fala acerca de Esaú. Assim Jacó deu pão a Esaú e o ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Se você não está muito familiarizado com a história de Jacó e Esaú, eles são dois irmãos gêmeos, filhos de Isaac e Rebeca. E a Bíblia diz que Esaú é o primogênito, pois ele sai primeiro. E Jacó sai com as mãos agarradas ao calcanhar de Esaú. Por isso o nome de Jacó, aquele que agarra. Nós vemos nesse texto aqui que Esaú trocou o que era eterno por algo momentâneo. A decisão de Esaú aqui revela um problema espiritual muito comum nos dias de hoje. Dar mais valor ao agora do que ao propósito de Deus. Nesse devocional, vamos refletir um pouquinho sobre pelo menos 3 lições que podemos aprender da história de Esaú e Jacó. Antes, só convido você a tocar no botão preto logo abaixo e inscrever-se aqui no canal, se você gosta de devocional. Aqui postamos vídeos todos os dias, às 4 horas da manhã. Primeiro, nós vemos aqui o desprezo pela identidade espiritual. Esaú, ele não valorizou a sua primogenitura. O texto no capítulo 25, só que no versículo de número 32, diz assim: Então Esaú disse: Estou quase morrendo, de que me aproveitará o direito de primogenitura. Nós vamos observar que Esaú, então, ele tem um diagnóstico incorreto da vida. E toda vez que nós fazemos diagnósticos incorretos da vida, nós podemos abrir mão de coisas valiosas. Veja o que diz Hebreus: E que ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú, o qual, por uma refeição, vendeu o seu direito de primogenitura. Muitos hoje estão como Esaú, trocando a sua identidade em Cristo por amizades, por relacionamentos, por aceitações. Satanás, ele sempre oferece um prato de lentilhas, porque ele sabe que muitos preferem algo quente e imediato do que o céu, que é eterno. Que nós não viemos agir como agiu Esaú. Mas há uma segunda lição que nós aprendemos aqui: o perigo das decisões impulsivas. Provérbios capítulo de número 14, versículo de número 12, vai falar que há caminho que parece certo ao ser humano, mas no final conduz à morte. Esaú, ele agiu com base em uma fome momentânea, sem pensar nas consequências. Eclesiastes capítulo 7, verso 9 diz: Não se apresse em se irar, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Quantos de nós abrimos mão da santidade, talvez por um momento de prazer, da fidelidade, às vezes por um relacionamento fútil, vazio, sem verdade, sem aceitação. A W. Tozer afirmou que toda vez que escolhemos o agora, em vez da eternidade, perdemos algo do céu. Será que você não tem sido imediatista? Nós vivemos uma geração marcada pelo imediatismo. Uma geração do aqui, do agora. Uma geração em que tudo tem que acontecer rapidamente. Só que viver dessa forma, trará consequências terríveis na nossa vida. Porque as escolhas de Esaú abrem o nosso terceiro ponto nesse devocional. Se você quer centenas de esboços bíblicos bem estruturados, onde mais de 50% deles vem com um link
onde você pode me ver usando o esboço que estará na sua mão na prática, em um devocional ou em uma pregação. É só no final desse vídeo você clicar no link que estará aqui no primeiro comentário fixado. Porque as escolhas de Esaú abrem o nosso terceiro ponto nesse devocional. Quais foram as consequências de trocas espirituais? Esaú, de acordo com o texto bíblico, ele até se arrepende, mas se arrepende tarde demais. Em Gênesis capítulo de número 27, versículo de número 36, nós lemos: Então Esaú disse: Não é com razão que se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpou a minha bênção. E perguntou: Você não reservou nenhuma bênção para mim? Se você continuar lendo o texto, o pai de Esaú vai dizer para ele que não havia ficado bênção nenhuma para Esaú. O que isso nos ensina? Nos ensina que quando nós negligenciamos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nós podemos perder. A bênção já havia sido liberado a outro. Quando alguém vive do modo de Esaú, trocando o eterno pelo imediato, uma hora ou outra, pode ser tarde demais. Charles Spurgeon disse que as escolhas de hoje são os nossos destinos de amanhã. O que você tem escolhido hoje? As suas escolhas hoje estão te aproximando da pessoa que você quer ser em Deus ou estão te distanciando? As suas amizades te aproximam de Deus ou afastam você dele? Os locais a qual você frequenta te leva para mais próximo do altar de uma vida de comunhão com Deus ou te leva para uma vida mais distante do altar? Nós precisamos refletir essas coisas, porque Gálatas capítulo 6, verso 7 diz: Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Esaú trocou o eterno pelo passageiro e nunca mais recuperou o que perdeu. Nós vamos ler em Hebreus acerca do choro de Esaú. E o diabo continua hoje ainda a oferecer pratos de lentilhas, prazeres rápidos, atalhos fáceis, recompensas imediatas. E se nós não estivermos apercebidos, nós vamos trocar o eterno pelo temporal. Mas Jesus, nesse devocional, está nos convidando a valorizar aquilo que Ele entregou nas nossas mãos. A pergunta que fica é: como temos vivido? O que é que tem nos movimentado? Temos nos movido pela fome do momento ou pelas promessas de Deus? Hoje o Senhor te chama a não abrir mão das promessas por algo passageiro. Fique com aquilo que Deus te prometeu. Entenda uma coisa: Esaú, ele só perdeu a primogenitura porque ele não guardou o seu coração. E nesse devocional aqui, eu te explico passo a passo o que temos que fazer à luz da Bíblia para guardar o nosso coração. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo final de semana. Um forte abraço.